Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde a todos. Hoje resolvemos falar sobre obesidade. É incrível como que isso virou uma epidemia. A obesidade hoje no Brasil, antigamente era um país de desnutridos. Hoje é um país de sobrepesos, de pessoas com sobrepeso e de um índice grande de obesidade. E nós não podemos ficar, alheios a essa condição que traz riscos à vida das pessoas. A obesidade é uma doença crônica que se caracteriza principalmente pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. O número de pessoas obesas tem crescido rapidamente, tornando a doença um problema de saúde pública no mundo inteiro. No Brasil existe mais de 20 milhões de indivíduos obesos. É muita gente. É muita gente, Na população adulta, 12,5% dos homens e 16,9% das mulheres apresentam obesidade. E cerca de 50% tem excesso de peso. Quer dizer, 50% da população tem excesso de peso hoje em dia, os adultos. Olha que coisa preocupante. Nos Estados Unidos a situação ainda é mais grave. 64,5% da população adulta está acima do peso, sendo que quase a metade é considerada obesa. Estados Unidos é aquele país da comida rápida, fast food, aquele que tem, Aquilo é terrível, muita gordura e etc. A principal causa da obesidade é a alimentação inadequada ou excessiva. Para manter o peso ideal é preciso que haja um equilíbrio entre a quantidade de caloria ingerida e a energia gasta ao longo da vida, do dia. Você tem que comer pouco, e gastar muita energia. Quando há abundância de alimentos e baixa atividade energética, existe o acúmulo de gordura. Por isso, o sedentarismo é o segundo fator importante que contribui para a obesidade. Além disso, existem os fatores genéticos. Tem pessoa que é obesa por causa de família, vem de família, é genética. Uma pessoa pode herdar disposição para a obesidade, ter o metabolismo mais lento, que facilita o acúmulo de gordura e dificulta o emagrecimento, ou ter aumento de peso por conta das oscilações hormonais. Também existe uma influência de fatores psicológicos, a gente sabe disso. Tem gente que come, não aguenta ficar fora da geladeira à noite. Está em casa, estressado, vai para a geladeira comer. Abre a geladeira e come, engorda mesmo. Vai dormir depois disso, vai engordar. Então, às vezes, o estresse, as frustrações desencadeiam crise de compulsão alimentar. Além das roupas apertadas e o aumento do ponteiro na balança, o acúmulo de gordura é indício de obesidade. A pessoa sabe que está engordando. Ela tinha uma roupa, aquela roupa dava certinho para ela. De repente a roupa não serve mais. Os botões estão estourando, não está cabendo. Aí vai pesar, vê que a balança subiu. Agora muita gente obesa tem medo da balança, não vai na balança. Entendeu? Quando chega no médico, eu estava assim, mas tive um problema desse e tal, e etc. E aí dá uma explicação qualquer para aquilo ali, mas chega no outro mês, está de novo com mais peso. Episódio de apneia do sono, gente, é muito perigoso. Pessoa obesa pode parar de respirar à noite, às vezes 30 segundos, 40 segundos. Isso pode conduzir a uma crise de hipertensão arterial, até um AVC ou um infarto. A apneia do sono nos obesos é um problema. Dificuldade para movimentar. Tem gente que é tão gordo que tem dificuldade para movimentar. Às vezes, para viajar no avião, a cadeira não cabe. Cansaço frequente, distúrbio do ciclo menstrual nas mulheres, também são indicadores da doença. A gente sabe que o diagnóstico de obesidade é fácil de fazer. Primeiro, no visual. Você vai ver e vê que a pessoa está obesa, pelo tamanho, etc. Mas o cálculo é o seguinte: você faz o índice de massa corpórea, que avalia a relação entre peso e altura. Você divide o peso pela altura ao quadrado, você vai achar o índice de massa corpórea, o IMC. Quando ele é maior de 30, a pessoa é considerada obesa. Quanto maior o índice, mais chance do paciente desenvolver diabetes, problemas cardiovasculares, problemas nas articulações, que vai ficando pesado demais, as articulações não suportam. Se a pessoa tem um índice de 20 a 30, por exemplo, a gente fala que está no sobrepeso. Se está de 30 a 35,
obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2. E mais de 40 é a obesidade mórbida, que é a obesidade grau 3, né? Aí vem hipertensão arterial, vem depressão porque não consegue emagrecer, problemas diretamente ligados à pior qualidade de vida e melhor longevidade. A pessoa vai viver menos. Então nós vamos falar que o ideal seria o quê? Índice de massa corporal abaixo de 18,5, né? Seria nós consideraremos o peso normal entre 18,5 e 24,9. Abaixo de 18,5 nós consideraremos que a pessoa está abaixo do peso. Também é outro problema. Se o índice de massa corporal deu menos de 18,5, está abaixo do peso. Se deu entre 18,5 e 24,9, está bom. Sobrepeso, como eu falei, de 25 a 30, obesidade grau 1 de 30 a 35, grau 2 de 35 a 40 e grau 3 acima de 40. O excesso de peso ocorre a partir do sobrepeso. Primeira coisa, a pessoa começa a ganhar peso. Também existem outras formas de constatar excesso de peso que agem em conjunto com o cálculo do índice de massa corporal. Então tem o percentagem da gordura, por exemplo, que a gente calcula a percentagem da gordura, né? Existem hoje esquemas apropriados para ver se a pessoa tem massa gorda, massa magra, etc., né? E medir a circunferência abdominal. Hoje em dia, a medida da circunferência abdominal mostra o risco maior da pessoa ter, por exemplo, problemas de complicações como infarto, como AVC, etc. Então, quanto maior a circunferência abdominal, mais problemas a pessoa vai ter. A melhor forma de tratar a obesidade é adotar mudanças no estilo de vida. Uma dieta menos calórica, porque tem que fechar a boca mesmo, né? Aliado a um programa de exercício físico, sempre sob supervisão de um profissional. Porque não adianta a pessoa chegar e ir para o futebol, eu vou fazer um exercício, vai jogar futebol, não preparou, não está preparada para aquilo, vai jogar bola, vai ter uma complicação, né? Tem que se preparar para o exercício, então tem que ter um profissional que oriente. Também pode ser feito o uso de medicamentos, alguns medicamentos, desde os controladores de apetite até os que reduzem a absorção de gordura pelo organismo. Isso tudo depende da indicação médica. Para os casos mais graves, pode ser recomendada também a cirurgia bariátrica. Quer dizer, você vai diminuir o estômago, especialmente para quem tem o índice de massa corporal acima de 35, especialmente acima de 40, né? Mas quem tem acima de 35 e tem doença associada à obesidade, diabetes, etc., então hipertensão, pode fazer a cirurgia bariátrica. E para aqueles que têm um índice acima de 40 e não conseguem emagrecer com outros tratamentos, está indicada a cirurgia bariátrica, né? É uma cirurgia hoje que é coberta, por exemplo, pelos convênios, né? Desde que feita a justificativa adequada, né? Bom, em todos os casos, o acompanhamento médico regular é fundamental. Você vai fazer, por exemplo, a cirurgia bariátrica, tem que ser com um profissional competente. Não adianta operar o estômago, diminuir o estômago ali bastante e a pessoa continuar comendo exageradamente, come, vomita, quer dizer, ela não tratou a cabeça, não houve tratamento do lado emocional. Então é preciso que a pessoa se trate também emocionalmente para que ela esteja preparada para emagrecer e emagrecer conscientemente, né? A doença pode ser evitada desde a infância, com a adoção de hábitos alimentares saudáveis, a prática regular de esportes ao longo da vida, né? Então você não vai deixar a pessoa engordar e tratar ela depois de idosa, não. Você tem que tratar a criança primeiro, incutir a criança que aquele peso traz problemas, né? A criança sentar à mesa, ver o que o pai está comendo, mostrar que o pai também é cuidadoso dessa parte, não encher a geladeira de doce, de chocolates, etc., né? O acúmulo de gordura no organismo aumenta o risco de doenças, como por hipertensão arterial, aumento do colesterol, do triglicérido, a diabetes, a apneia do sono, acúmulo de gordura no fígado, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral. Pode estar associado ao surgimento de alguns tipos de câncer também, a obesidade. Então é muita coisa má que a obesidade traz. É preciso ter cuidado. O excesso de peso pode trazer ainda prejuízo para as relações pessoais, profissionais, pois as pessoas são mais propensas à depressão e ansiedade.
Então, obesidade é tratamento médico. Tem um especialista para isso, tem um endocrinologista, tem a nutricionista, né? Tem um nutrólogo. Todos eles são especializados nessa área, então procurar um especialista para resolver a questão. Então, sobre a obesidade, era isso que eu tinha para o programa de hoje. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 3399129